Mas talvez você pergunte: o que são classes e para que elas servem? Olha, o assunto é extenso. A gente não vai considerar tudo sobre classes. A gente vai considerar o básico essencial que você precisa para ser introduzido na programação de Web APIs. Tudo, na verdade, que a gente vem falando nesse curso e no curso anterior é uma introdução, é uma forma de te colocar dentro do mercado profissional e daí você vai continuar estudando. Todos nós sempre continuamos estudando, tá? Eu estou há décadas nesse mercado e continuo estudando todo dia. Então sempre tem coisa nova, sempre tem coisa para aprender, sempre tem um olhar diferente. Então eu vou apresentar a você o essencial necessário e aí você daí vai desenvolver com o passar do tempo, programando, estudando, etc. Nós já criamos duas classes aqui, né? Eu tenho a classe calcular e tenho a classe calcular 2. Eu vou apagar essa classe calcular 2. Não tenho mais ela agora. Vai começar a dar erro aqui, ficou vermelhinho, porque calcular 2 não existe mais. Então eu vou tirar essa classe daqui. Tá, mas o que é uma classe? Uma classe é uma estrutura de programação, é um mecanismo, é um jeito da gente colocar dentro de um arquivo de código tanto informações quanto funcionalidades. Então, lembra disso. Uma classe ela tem dados e funcionalidades, ou informações e funcionalidades. Então, por exemplo, uma classe ela pode ter dados, como por exemplo, ela pode ter nome, pode ter. Então, vamos olhar um pouquinho para essa estrutura aqui. Então, essa classe aqui, ela tem. A gente pode até. Ela está aqui com o nome de calcular, né? Eu vou trocar ela para pessoa. E eu vou trocar esse namespace aqui para modelos. Modelos de dados, tá? E aí, se eu mudei o nome da classe aqui para pessoa, eu tenho que também renomear aqui o nome para pessoa. Pronto. Agora eu tenho a pessoa que tem nome, endereço e idade. Legal, eu posso agrupar dentro de uma classe um conjunto de informações que estão relacionadas entre si. É claro que eu não vou colocar dentro de uma classe informações que não têm nada a ver entre elas. Como, por exemplo, eu não vou colocar dentro de uma mesma classe dados de uma pessoa, dados de uma empresa, dados de um veículo, tudo misturado. Não, a gente separa certinho. Tem até normas e recomendações sobre isso, como o conceito de responsabilidade única, mas a gente não vai entrar nesse mérito de mostrar essa parte teórica. O fato é, quando você for criar uma classe, lembra o seguinte: essa classe só pode conter informações referentes a um aspecto, a um objeto geral. Então, se a pessoa é o nosso objeto em questão, eu vou falar só sobre coisas da pessoa, nome da pessoa, endereço da pessoa, idade da pessoa, altura da pessoa. Então, tudo que tem a ver com pessoa. Se eu for criar uma classe chamada, sei lá, veículo, eu vou botar lá nome do veículo, data de fabricação do veículo, chassi do veículo, placa do veículo e etc. Então, cada classe deve se concentrar em apenas um objeto fundamental, tá? Então, uma classe é como se fosse o desenho de uma estrutura de dados que eu vou usar depois. Ok? Tá complicado? Então vamos fazer um exemplo para você entender. Eu vou voltar aqui para o meu programa e vou alterar esse programa aqui. Agora eu tenho que mudar para o using, que eu botei lá, né? Que eu já não lembro mais. Vamos ver aqui. Modelos. Esse namespace, você coloca o namespace o nome que você quiser, tá? Geralmente usa um namespace para agrupar classes que têm a ver entre elas. Por exemplo, se eu vou criar um conjunto de classes que tem a ver com os meus modelos de dados, então eu crio lá modelos. Aí eu tenho dentro dela pessoa, função, cargos, salários, não sei o que lá, né? Tudo a ver com modelos que eu vou usar no meu sistema. Então usei modelos aqui. Mas você pode usar o nome que você quiser.
Eu vou, só para reduzir o nosso tamanho de tela aqui, para a gente poder enxergar mais coisas na tela, eu vou tirar o try, ok? E aqui eu vou pedir, olha, digite seu nome, aí a pessoa vai digitar o nome, aqui já não vai ser mais isso, né? Vai ser string, porque nome é string, lembra do nosso curso anterior? String suporta letras, números, símbolos, etc. Então, vou botar aqui uma variável chamada nome, que vai ser igual ao readline, que já retorna uma string por padrão. Tanto é assim que a gente está até fazendo uma conversão aqui para string. Tá. Beleza, aqui nome, aqui eu vou botar aqui string endereço, tá minúsculo, né? Porque variável local a gente sempre usa minúsculo. É o camel case, na verdade. Depois pesquisa na internet. O que é camel case? E a gente aqui vai pegar também o... Vamos copiar esse código aqui. E vamos fazer o seguinte. Digite sua idade. Tá? Aí aqui a gente vai ter que converter. Porque a idade é inteiro. Então, idade. Aí eu vou fazer aqui. Lembra que o console readline, ele retorna uma string. Ele está até dizendo aqui, olha. Ele vai dar um problema de conversão aqui, olha, do tipo string, que é o tipo que o readline retorna, para int, que é o tipo do dado que eu estou colocando aqui. Então, eu tenho que fazer uma conversão. E o convert sempre tem essas conversões para a gente aí, rapidinho na mão. O convert também é um tipo de classe, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, to string, ele vai converter. To string não, ele já é string. To int, opa. Ponto, to int 32, que é o padrão de inteiros mais utilizado no C Sharp. Ótimo. Então, eu já tenho agora esses dados aqui que eu digitei. Tá? Agora eu vou querer colocar esses dados dentro da minha classe. Lembra que eu criei uma classe chamada pessoa? Deixa eu salvar aqui que está com a bolinha branca em cima. Salvei. Então, tá aqui, olha. Pessoa, tem nome, endereço e idade. São exatamente os dados que eu pedi aqui. Então, eu posso botar aqui agora. Eu preciso instanciar a classe. O que é instanciar a classe? Essa classe aqui, pessoa, ela está aí desenhada como código. Quando ela existir, ela será desse jeito aqui. Mas ela não existe. Para ela existir, eu tenho que dar vida a ela. Ou seja, eu tenho que criar um espacinho na memória e popular esse espaço na memória, ou pelo menos reservar na memória, espaço para guardar um nome, endereço e idade. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, primeiro, dizendo o tipo de classe que a gente quer instanciar. Que classe que a gente quer instanciar? Qual é o tipo de classe que nós queremos instanciar? Nós queremos instanciar a classe pessoa. Então, eu começo dizendo o tipo, olha, pessoa. Agora eu vou escolher uma variável local aqui no meu código que vai guardar a referência para esta classe. Ou seja, é como se fosse um ponteiro que aponta para a nossa classe. Porque a nossa classe, na verdade, não vai ficar dentro dessa variável. Ela vai ficar lá na memória RAM do computador. E você viu que essa classe tem um monte de dados. Tem nome, tem endereço, tem idade, poderia ter telefone, um monte de coisa. Não cabe tudo isso dentro de uma variável só. Então, o que o C Sharp e várias outras linguagens fazem? Elas criam um espaço na memória RAM do computador, guarda tudo lá armazenadinho, e aí esta variável que a gente vai colocar aqui, ela é um ponteiro que aponta para esse espaço de memória. Vamos ver na prática que fica mais fácil, né? Então, pessoa, eu vou botar aqui P é igual a new, e esse cara aqui, o new, é ele que cria. O que esse new faz? Ele chama o construtor da classe, que tem construtor automaticamente lá embutido, a gente não precisa entrar nesse detalhe nesse momento, a gente fala disso depois, para não complicar muito. Ele faz, na verdade, com que essa classe seja criada o espacinho na memória, reservado o espacinho para guardar nome, um espacinho para guardar endereço, um espacinho para guardar a idade. E aí, depois que ele criou esse espaço, ele anota o endereço de onde esse espaço está na memória e devolve para cá, para o P. Então, esse P fica apontando para lá. Poxa, legal, mas como é que eu acesso efetivamente esses espacinhos que tem lá dentro? Simples a beça, gente, é muito tranquilo. Você bota o nome da variável,
um pontinho e ele começa a apontar lá para dentro desse espaço de memória lá. Dentro daquele espaço de memória que ele acabou de reservar, ele tem um espacinho para guardar o endereço, um espacinho para guardar a idade e um espacinho para guardar nome. Então, a gente pode vir aqui. Olha, dentro do espacinho para guardar nome, eu quero que guarde o meu nome, que está numa variável local aqui no meu programa chamado nome. Olha que tranquilo. P.endereço é igual a endereço. P.idade é igual a idade. Eu transferi das variáveis locais que eu guardei as informações que o usuário digitou, eu transferi para dentro daquele bloco, para aquele espaço de endereço lá na memória RAM. E agora eu quero mostrar isso daqui. Então, eu vou usar a interpolação aqui, que a gente já aprendeu também, para apresentar isso. Nome informado, tem que digitar direitinho, né? E aí eu vou botar aqui a interpolação p.nome. É assim que eu acesso sempre os dados da minha classe. É que eu vou botar aqui nome, endereço, vou botar aqui p. P. O que eu coloco aqui? Endereço, né? Claro, acertou. E aqui idade. Opa, eu vou colocar aqui p. Você já sabe, idade. Muito bem, eu vou gravar e agora eu vou rodar esse código que a gente acabou de criar. Opa, tem um erro aqui. Onde que é que está faltando ponto e vírgula? Então, gente, é importante notar, né, reparar, ler direitinho ali a mensagem de erro para a gente poder encontrar o erro. Eu, de cara aqui, não olhei, né? Até porque quando a gente está gravando, a gente não está focando muito no código, está conversando com você. Isso também tira um pouquinho da concentração. Mas a gente tem que ler o erro. Eu estou procurando o erro aqui e o erro não está aqui. Note que o erro está sendo apontado aqui, olha. Pessoa CS. E se a gente olhar aqui a nossa classe Pessoa CS, ela também está vermelhinha aqui. O Visual Studio Code deixou ela vermelhinha, já apontando que tem algum problema. O problema que ele está dizendo é que na linha 4, então a linha 4 é essa linha aqui, ele diz que está faltando um ponto e vírgula ou um abre colchete. E onde é que está? Ele também está apontando aqui para a gente, ó, está vermelhinho. Então depois do 7 tem um ponto e vírgula. Então agora eu vou salvar, já não ficou mais vermelhinho. Esse programa CS está amarelinho porque tem uns warnings aqui, só uns avisos, não vai impedir o programa de rodar. Então agora a gente vai tentar rodar de novo o programa. Ele mostra aqui os warnings, né, em amarelo, mas não impede que o programa rode. Então, nome, André. Ih, ficou o segundo número aqui, né? Poxa. Vamos fazer direitinho, né? Vou dar um Ctrl C aqui. Isso aqui não é segundo número. Isso aqui é digite seu endereço. Bom, salvei. Vamos rodar agora. Ele vai dar de novo os warnings, mas eu estou digitando aqui. Tá vendo? Aqui embaixo. Eu estou digitando os dados. Então, André. O meu endereço é Rua A. E minha idade é 25 anos. Talvez você não acredite, né? Mas tá lá. Aí ele vai exibir para mim, olha. Nome informado, André. Endereço informado, Rua A. Idade informada, 25. Que é exatamente aqui. Ele está buscando esses dados de dentro do espaço de memória que é criado na RAM quando eu faço um new para essa classe que eu criei aqui. Então, isso aqui, quando a gente cria, quando a gente faz a geração de espaço na memória, reserva espaço na memória para a classe, a gente diz que a gente está instanciando a classe. Instanciar a classe é criar a classe na memória RAM. Então, quando a gente instancia uma classe com new, dentro desta variável fica uma referência para a nossa instância na memória. A gente também chama isso aqui de objeto. Essa é a diferença de uma classe para um objeto. Um objeto é uma classe viva, uma classe criada na memória e existindo.
A classe é só o projeto, é só o desenho. Olha, minha classe vai ser assim, 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 vai ter nome, vai ter isso, vai ter aquilo, né? Deixa eu até apagar isso aqui, porque eu coloquei nos testes. Então, essa aqui é o meu desenho, a minha arquitetura da classe. Agora, quando essa classe ganha vida? Com esse new aqui. Aí ela ganhou vida. Aí reservou na memória o espaço, e aí eu posso acessar. Aí você pode perguntar, peraí, mas eu preciso disso aqui, guardar primeiro numa variável local, uma variável do meu programa, e depois passar para a classe? Não preciso. Se você pensou isso, parabéns. Esse aqui é um código desnecessário, uso desnecessário de variáveis. Eu posso começar criando aqui a minha classe, e aí eu vou pegar os dados e eu vou colocar diretamente nas minhas variáveis dentro da classe, né? A gente chama isso de propriedades. Variáveis da classe são propriedades da classe. Então, eu vou guardar direto dentro das propriedades. Não preciso de uma variável temporária. Então, eu vou deletar isso aqui não existe mais. Opa, aqui ficou esquisito, né? Tá errado. Então, ó, eu criei uma classe, eu instanciei uma classe e guardei a referência dessa classe na variável P. Agora eu boto P endereço e já pego os dados que vem do readline. P nome e já pego os dados que vem do readline. P idade já pego os dados que vem do readline convertidos para inteiro. Porque lá na minha classe, no meu projeto, a minha arquitetura, ela é do tipo int. Certo? Então vamos salvar isso aqui e rodar só para finalizar e ver que realmente funciona. Se funcionar, vamos ver se funciona mesmo. Está pedindo lá o nome. Então, André. Meu endereço, Rua A. E a idade, 25. Tá lá. Porque eu guardei os dados diretamente dentro do espaço de memória reservado pela minha classe quando foi feita a instância. Depois eu estou extraindo os dados de lá, puxando os dados de lá, para exibir aqui na minha interpolação de string. Ok? Então, isso é o conceito mais fundamental do que é uma classe e como é que a gente usa ela.